Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, do Nerd Service, e hoje estou aqui com um convidado muito especial. Olá, Luís. Viva, Bem-vindo. viva, como estás? Bem-vindo. Hoje estou, e como vocês perceberam pelo título do vídeo, com o Luís Corte Real. Epá, eu estava aqui a preparar uma apresentação para dizer quem tu és e aquilo que fazes, mas não iria fazer justiça, e então iria-te pedir a ti para te apresentar se fosse possível. Ok, então Luís Corte Real, sou editor da série de emergência, da revista Bang, que é esse spin-off da coleção Bang. Temos também o Bangcast, que é o podcast da revista Bang. E publicamos um pouco de tudo, mas para vocês e para nós, que eu também sou um geek, sou um nerd desde miúdo, o que mais gosto, obviamente, é a coleção Bang com as ficções científicas, as fantasias, os horrores. E também dá coisa de 2 anos para cá. Também publico a minha própria série do Benjamin Tormenta, que são as aventuras de um detetive do oculto, numa Lisboa vitoriana, que era algo que eu gostava de ler e como ninguém escreveu, eu escrevi. Olha, muito bem. Aí está o primeiro e o segundo volume. Primeiro e segundo. Eu estava aqui a ver se o tinha deixado aqui, mas se calhar guardei-o. O segundo tem um detalhe maravilhoso. Estás a falar do cartãozinho de visita do Benjamin Tormenta? Tenho, só que eu acho que... não, tenho aqui. Eu era para o tirar e guardar numa capinha de Magic para guardar. Isso é muito... Epá, eu gosto muito destas cenas assim, estes pormenores. Tem aqui o cartão do cartão de serviço, o business card de Benjamin Tormenta. Exatamente, com morada e tudo. Exatamente, já aqui tem... Isto já está usado, já aqui tem uma mancha de sangue. Já houve aí um conflito. Exato, que é um marcador de livro para mim, mas eu vou tirá-lo daqui e vou guardá-lo porque eu gosto muito destas coisas, destes pequenos pormenores. Acho que dá envolvência. Os pormenores são importantes, é a pessoa da pressão. Luís, tu és uma pessoa que, como já percebemos, que está por trás de tudo o que tem a ver com a editora Saída de Emergência e todas as chancelas. Exatamente, que vai fazer 20 anos para o ano que vem. Vamos comemorar os 20 anos. Quem não sabe, a editora começou com o objetivo de publicar literatura fantástica, mas rapidamente percebemos que a literatura fantástica não nos levava a lado nenhum, vendia pouquinho, então começámos a publicar literatura romântica, romance histórico, thriller. Eróticos também, históricos. Mais tarde, não ficção, eróticos, até poesia nós chegámos a publicar. Mas a coleção Bang continuou sempre. Sente que a literatura fantástica teve altos e baixos. Portanto, há alturas em que vende bem e há alturas em que vende muitíssimo mal. Por isso é que as outras editoras, a maior parte delas, neste momento, praticamente não publicam literatura fantástica. São umas coisinhas muito pontuais, não há coleções recorrentes, não é? Antigamente tinhas várias editoras com coleções de fantástico. Hoje em dia acho que não. O que acontece é que publica-se um livro aqui, publica-se um livro passado 6 meses. Aliás, desculpe interromper, eu ia dizer mesmo isso. Vocês são a editora que mais ficção científica ou literatura fantástica, como quiseres, ou fantasia que publica em Portugal. Eu acho que sim, e com regularidade. Não tens nenhum mês em que nós não tenhamos ou literatura fantástica, ou fantasia, ou ficção científica, ou horror, temos sempre qualquer coisa. Agora, gostávamos de ter mais, gostávamos de ter melhor, mas a verdade é que nós só podemos publicar aquilo que os leitores portugueses querem ler. Uhum. Se os leitores não querem ler, nós não podemos publicar. Por isso é que às vezes as séries são interrompidas, porque pura e simplesmente não vendem nada, e os poucos que compraram, sentem-se tristes e defraudados, porque queriam que a trilogia ficasse completa, queriam que os 9 livros fossem publicados, mas não há ninguém para os ler. Mas isso é uma cruz que muitas editoras em Portugal têm. Sim. E infelizmente nós sofremos, mesmo não só de literatura, mas também de banda desenhada, que nós sofremos muito em Portugal, inclusive eu, com coleções que tenho incompletas. Sim. Mas isso tem a ver com as vendas. As pessoas têm que perceber que se não vende, as pessoas têm que investir, não é? Exatamente. Os leitores têm que perceber que o país é minúsculo, mais de 60% das pessoas não pegam num livro, não compram um livro, não lêem um livro o ano todo, e são os outros 40% que sustentam o mercado todo. Sendo que, mesmo esses 40%, a esmagadora maioria lê muito pouco. Estamos a falar de muitas pessoas que às vezes leem um livro ou 2 por ano. Uhum. E depois há alguns como eu que leem todas as semanas leem 1 ou 2 livros. Ainda somos uns milhares. Mas esses milhares não sustentam um país com 10 milhões em que 6 milhões não leem. Portanto, sem dúvida que há séries que ficam interrompidas. E não é só as séries que ficam interrompidas, é os livros que nós gostávamos de publicar e que não podemos publicar.
Inclusive, livros que nós compramos os direitos e mesmo assim depois desistimos de publicar. Porque percebemos, já gastámos 1.000 euros ou 2.000 euros e percebemos, espera, isto foi um erro. Se nós publicarmos isto, ainda vamos perder mais dinheiro do que já perdemos. Então eu aproveito para perguntar, se puderes responder a essa questão, qual é que é a série que vende mais? Ou que tem tido mais sucesso da coleção Bang, sim. Sem dúvida nenhuma que até agora a série que vendeu mais foi a Canção de Gelo e Fogo, vulgarmente conhecida como A Guerra dos Tronos, depois da série. Sem dúvida nenhuma é que vende mais. São 10 volumes. Acontece aquilo que acontece em todas as séries. O primeiro volume vende mais, o segundo um pouco menos, o terceiro um pouco menos ainda, mas como no caso da Guerra dos Tronos, o primeiro vendeu mesmo muito, o 10º, mesmo assim, vendeu bastante. Mas nós temos séries como da Robin Hood, de 6 volumes, em que o primeiro se calhar vende 3.000, e o último já vende 600. E tu com 600 exemplares vendidos não consegues pagar a edição. Pois. Direitos, tradução, revisão, produção, não consegues. Principalmente agora que as coisas estão mais caras, não é? Bem, está a guerra, a gente pensa que não afetou muito, mas, por exemplo, o papel duplicou. Mas o papel duplicou não só por causa da guerra, também foi por causa da questão da reciclagem, não foi? Eu não diria de reciclagem, houve uns problemas de produção, houve umas greves, a China consome imenso, a China canibaliza os mercados todos, encareceu imenso, mas depois as crises de transporte e depois a guerra, a incerteza... A Europa devia se juntar e criar uma solução rentável para as publicações europeias e não dependerem tanto da China. Eu acho que a Europa precisa de resolver uma série de problemas que têm de dependência tecnológica e energética de outros mercados que não são fiáveis. Não é? A Rússia não é fiável, tem um psicopata ali à frente. E viu-se agora isso, não é? Tens a China que não são de confiança, portanto, estão sempre a passar-nos a perna, fazem muita batota em tudo. Está bonito, não está o verniz localizado. Eu já falei nisto em muitas lives e muitos dos vossos livros e não é... Luís, vou ser muito honesto e quem conhece aqui o canal sabe que eu, quando tenho que dizer mal, digo mal. Já me prejudiquei algumas vezes, entre aspas, por causa disso, mas é assim, eu dou a minha opinião mais honesta possível e já perdi patrocínios por causa disso, mas eu não estou aqui para... é a minha opinião. As vossas edições, e não são as únicas, mas as vossas edições, aqui exclusivamente a literatura, têm um carinho... Eu acho que a palavra certa é carinho. Nem aqui o pormenor, está aqui o Luís, não é? Vocês estão a ver? E tem ali Isso chama-se verniz localizado. Exatamente, isso é um verniz exatamente. Que é colocado, que forma um desenho. E que se tu não mexeres de um lado para o outro, para fazer reflexo, tu nem topas que está aí o verniz. Tem aqui no título. Já se está a usar muito na banda desenhada também. Já outros editores começaram. Mas vocês têm um detalhe. E volto a pegar no cartão do Benjamin Tormenta. Um detalhe, um amor a fazer as coisas que dá gosto de adquirir. Obrigado, porque é bom quando a gente tem as iniciativas e as ideias. Eu acho que a editora é muito criativa, desde o início. A criatividade acho que é o nosso trunfo mais forte, e a criatividade muitas vezes vê-se nesses pequenos pormenores, sabes? Coisas que nem sequer são muito complicadas de fazer, nem sequer são muito caras, mas que marcam a diferença. Portanto, esse cartãozinho do Tormenta foi uma coisa à última da hora. Foi feita porque fazer mais um marcador? Bora fazer um cartãozinho. E isto é um desafio, porque o feedback tem sido muito giro. E nós, no próximo volume, quando ele chegar, vamos querer fazer outra coisa diferente. Também fizemos um jornal, não sei se te chegou às mãos, um jornal a imitar os jornais do século XIX. Não. Está fabuloso. Tenho muita pena, porque isso é o tipo de coisa que eu emolurava aqui. Aliás, eu tenho aqui um algures, que é uma réplica do Daily Planet. E tenho outra réplica do jornal da série Watchmen. Já não sei qual era o jornal da altura, que é quando o Rorschach enviou o diário para esse jornal. Eu tenho uma réplica desse jornal que também está aí emulado. Pronto, isto não é. Isto aqui é notícias, noticiário universal. Isso é brutal. E tem assim aquele look todo de. Ainda são, sei lá, umas 8 páginas. Vocês ainda têm cópias disso? Tenho, eu posso te enviar uma. Eu vou pedir isso é incrível. Isso é incrível. Isto esteve nas FNACs e vai estar na Feira do Livro. Portanto, quando for à Feira do Livro de Lisboa, no nosso pavilhão, também não falta muito, começa já para a semana, vamos lá ter isto para distribuir. Que dia que começa? Recorda-me, desculpa. Que dia que começa? A Feira do Livro começa na sexta-feira que vem, se não me engano. É isso. Bem, eu estou para aqui a falar sexta-feira que vem, não sei quando é que tu queres... pôr isto no ar, não é? Pois, é assim, a ideia é, isto é gravado, como as pessoas já perceberam, mas isto é para pôr
para a semana, já esta semana já. Amanhã já edito e em princípio sai, se não houver para cá, sai já esta sexta-feira. Isto está a ser gravado numa Então quarta-feira. pronto, é aproximadamente uma semana antes da feira abrir, pá, e a feira este ano vai ser a maior feira de sempre, nós vamos ter também 6 pavilhões, finalmente vamos passar para os 6 pavilhões, para dar destaque à coleção Bang, e, pá, e apareçam porque nós queremos falar com os fãs, os leitores, e precisamos mesmo de dar a conhecer as séries todas que temos. Principalmente porque, isto, a apelar aqui, porque às vezes arranja-se grandes negócios na Feira do Livro. Há sempre aquelas editoras que fazem um desconto no livro do dia, e falta aquele livro na coleção, e então podem arranjar um bocadinho mais barato. Se bem que o vosso site, eu tenho aqui o vosso site aberto, está com promoções e sempre teve com promoções. Estão sempre constantemente a renovar. Sim, sendo que todas as promoções, tanto do site como da feira, estão reguladas por lei. Portanto, uma editora não pode chegar à Feira do Livro, eu vou vender isto com 50%. Não, está regulado. Os descontos da feira são regulados. Os 10%, não é? Eu não te sei dizer de cabeça, mas sei que são mais austeros do que aquilo que as livrarias podem fazer no dia-a-dia, no centro comercial ou assim. E por um lado ainda bem. Além que vocês também no site têm o F3. Mas por exemplo, não podes pôr novidades, percebes? As novidades, tens de ter muita cautela com isso, os descontos estão também tabelados, não podes fazer 20% de desconto a não ser X vezes por ano, está tudo controlado. Mas tentamos, obviamente, o país é pequeno e tem que se ir à luta, quem não tem cão caça com gato, que se mistura. Exatamente, o Despertar de Cthulhu. Eu amo esta edição, eu andei atrás desta edição no Kickstarter. E depois disse, não posso, já estou a apoiar 2 ou 3 jogos de tabuleiro no Kickstarter, não pode ser e não sei o quê. E depois arrependi imediatamente. Entretanto, o que é engraçado é que vocês, já tirei aqui esse livro, vocês conseguiam arranjar e conseguem arranjar isto mais barato pela saída de emergência do que por Kickstarter. O preço do Kickstarter era um bocadinho superior. Já viste? E eles vendem dezenas e dezenas de milhares e nós só vendemos para aí 1000 e tal. Mas esta edição é lindíssima. Eu depois tive, através, como eu fiz a análise para o canal, eu falei com o autor, estive em contacto com ele, porque eu precisava de uns vídeos dele a desenhar e expliquei-lhe que era para apoiar pela editora, publicava isto em Portugal, etc. E ele acabou por me enviar uns vídeos que ele fez. Enviou-me a desenhar e a pintar. Essa edição é uma edição de luxo e com ilustrações. Isto é maravilhoso. Por acaso é muito giro, é quando seguidores do canal, e este foi um dos exemplos, é uma das situações em que aconteceu, e me enviou uma mensagem e disse, olha Ricardo, vi o teu vídeo, decidi arriscar, comprei o livro, obrigado. É maravilhoso quando alguém nos envia, obrigado, vi o teu vídeo, segui a tua sugestão. Brutal. E depois às vezes perguntam, achas que o autor vai publicar mais alguma coisa do género? Eu disse, olha, não sei, mas pergunta-lhe. Está aqui o link do Facebook dele. Na altura eu falei por Facebook. E ele está a terminar o outro das montanhas da loucura, acho que ele já fez, e depois havia um terceiro. Só que isso são livros, como tu dizias no início, foram feitos com muito carinho, muita paixão, mas não são livros que sejam uma mais-valia para a nossa contabilidade. Sim. Infelizmente é. Apesar de que a mim espanta-me essa, por acaso não sabia, porque eu acho que o terror é muito forte em Portugal. Nimona, uma grande BD, bem Esta foi outra, que também me enviaram uma mensagem, esta por acaso até foi bastante recente, da pessoa que viu um vídeo que tem 4 anos. Vi o vídeo, exatamente, curti bué, olha, comprei, fui ao site, estava com desconto, comprei, isto até foi há um mês e tal que me enviaram mensagem. Comprei, espetacular, curto bem, não sei o que, está brutal. Essa BD é muito gira. Por acaso, a ilustração faz-me um bocadinho lembrar a Hora da Aventura, Adventure Time. Talvez, sim. Amei, né? Isto fiquei um bocadinho emocionado no fim, confesso. Eu tinha aqui várias perguntas que, entretanto, já foste respondendo. Mas a ideia deste tipo de entrevistas, isto não é uma entrevista, é uma conversa de café, é mesmo isso. Uma conversa de café em que tu bebes gin e eu bebo água. Exatamente, gin, aqui está. Agora, sabes que isto já se tornou quase uma tradição, chin-chin, que é estar a beber sempre qualquer coisa. Mas eu queria te perguntar aqui uma cena que era, para já, queria-te pregar aqui uma rasteira. Que era, se tu sabes, porque é assim, a coleção Bang, e está aqui o selo, que eu adoro. Exatamente. Mas o selo inicial não era este. Não, já teve vários. Eu adorava eu cheguei a trabalhar na Bertrand, pronto, eu fui livreiro. Ok. E na altura que eu era livreiro, foi quando eu conheci a editora Saída de Emergência. E às vezes eu estava num horário que era o horário de fecho e não havia clientes, então eu lia livros. E
eu adorava o anterior, que era um homem. hum, Mas correntes. Acho que É era um isso, já não homenzinho. me recordo. Já não me Sim, recordo, era, mas eu gostava. Pronto, mas o seu atual é este. tinha um homenzinho. E uma coisa que eu adorava era que vocês têm um manifesto. Tu sabes o Temos. manifesto de cor? Epá, nem por sombras. Já o li várias vezes, mas não sei de cor. Esse manifesto deve ter para aí 15 anos. E depois tem uma blurb, uma crítica do George Martin, que é autêntica, porque Este. quando o George Martin cá teve da primeira vez, ou da segunda vez, eu não me recordo, eu dei-lhe uma lista de todos os autores da coleção Bang Pois e tem. pedi-lhe para fazer uma blurb. Olha, qual é que é a tua Quando é que opinião ele sobre cá o teve? nosso... Tu recordas-te? Hã? Quando é que ele cá teve? Tu recordas? Epá, ele teve cá 2 vezes, intervalado aí por 4 ou 5 anos. Há 10 anos deve ter sido a última vez que ele cá veio. Imagina se ele viesse cá agora. Olha, da última vez que ele cá veio, a série já tinha começado, ia para aí na segunda temporada ou terceira, e foi um sucesso, ok? Um sucesso, era já impressionante. A gente não conseguia, a gente ia a um restaurante e toda a gente o reconhecia. Mas da primeira vez que ele cá teve, em que ele disse: olha, eu vendi os direitos, a HBO está interessada, mas não deve avançar porque também Portanto, comprou os vocês tiveram direitos. informação exclusiva, não foi? Epá, não sei se era exclusiva, mas na altura ninguém ligava nenhuma. Porque para já ele não era conhecido, não é? Ele veio cá a Portugal e nós lançámos no Corte Inglês e estavam lá 50 pessoas, o que foi muito bom. Mas estamos a falar de um autor que ninguém conhecia em Portugal. Okay? É verdade. Na segunda vez já enchemos um teatro. Olha aí, Isto foste tu que desenhaste. sim, as ilustrações são minhas, sim. Sabes que isto agora é uma curiosidade. Eu quando trabalhava na Bertrand foi a primeira vez que eu tive o conhecimento do Game of Thrones. E eu acho que já tinham sido lançados 4 livros. 3 ou 4 livros. Sim, ele quando veio cá foi no quarto ou no quinto que tínhamos lançado. E o que é engraçado é que eu conheci porque muitas mulheres me entravam pela loja adentro, pela livraria adentro, a perguntar Game of Thrones. E eu estava ali há pouco tempo e... Pá, um gajo que é livreiro não tem que ler tudo. Aliás, um gajo que é livreiro... E eu estava ali há pouco tempo... Quanto muito tenho cada vez menos tempo é para ler, não é? Já que estou a trabalhar. Só quando podia aqui ia folheando umas coisas, ia lendo e não sei o quê. Toda a gente falava de Game of Thrones. Era sempre mulheres. E eu disse, Mas falavam-te em Game of Thrones ou falavam-te em Guerra dos Tronos? Era o livro Guerra dos Tronos. Aliás, as crónicas... Pois, porque a Game of Thrones como série TV não existia ainda, portanto o pessoal... Eram os livros, exatamente. E eu, uma série de fantasia medieval, não sei o quê. E eu, sim, é isto aqui, não é? E uma vez eu não tinha lido ainda e perguntei, pesquisei, depois perguntei, tive lá muito tempo a falar com uma cliente e ela teve-me a explicar o que é que se passava. Mais tarde, depois, apareceu lá o Diogo, que é o meu primo, que aparece aqui também às vezes no canal e é especialista em fantasia medieval. E eu disse, Diogo, olha, vem aqui muitas mulheres à procura deste livro, já estive a pesquisar, já estive a ler um bocado. O início é super interessante. Tinha lido o primeiro capítulo. E ele levou logo 2, assim às cegas. Levou logo 2. E começou a sair aí o bichinho de tentar influenciar as outras pessoas para ler. E depois, de repente, 2 anos depois, ou 3, já nem sei, surgiu a série e aquilo foi uma explosão. Mas não sei porquê, era sempre mulheres. Sempre mulheres é que iram à procura dos livros. Não entendo. Engraçado. Não sei se era... muitas falavam que tinha a ver também com o erotismo e com o poder que as mulheres tinham na série. É assim, preciso ter atenção a uma coisa. Tu trabalhaste numa livraria, deves sentir isso. As mulheres em Portugal é que leem, ou seja... É verdade. O país deve ser 60% que não lê, 40% que lê, mas os 40% que leem, provavelmente 80% são mulheres. Depois 20% são homens e os homens leem é a Bola, é o Record, é o Correio da Manhã. E não, nem sequer, infelizmente, nem é o Expresso e o Público que leem, que são jornais que lutam para sobreviver, não é? As mulheres é que leem. Leem o que é bom e leem o que é mau, mas são elas que leem. Portanto, é normal que a Guerra dos Tronos também se fossem elas que liam, até porque a Guerra dos Tronos apela muito bem ao público feminino, sim. público masculino, público mais jovem. A minha avó, com 90 anos, leu a Guerra dos Tronos toda e depois, quando acabou... Incrível. Olha, o próximo. Pois, exato. Eu olha... Quando houver, eu dou-te a avó, coitadita, eu acho que ela ainda vai morrer antes de... Tens de mandar uma carta, fazer um vídeo, por favor.
lança, porque a minha A avó minha avó quer está à ler. espera. Exatamente. Epá, e tenho as minhas filhas que têm 14 anos, 13 anos a mais nova já vai no terceiro, vai devagarinho e tal, mas já viu a série, adorou. Entretanto, agora vocês lançaram, que eu não tenho aqui, porque está em Lisboa, na casa do Diogo, os 2 livros que vocês lançaram, Sim, que são a... sim, que serviram de inspiração à série que vem aí daqui a pouco Exatamente, que eu tempo. gostava de ter aqui agora para mostrar, mas o Diogo, como foi ele que fez os 2 vídeos, vocês lançaram a primeira parte 1 e 2, certo? É, o livro é gigante, saiu em 2 volumes. O Martin já disse que só escreve o segundo volume quando acabar o Ventos do Inverno. Portanto, esqueçam, nunca vai existir. Além de que vocês também têm a banda desenhada, que até aconselho, passem lá nas promoções, porque elas estão em promoção. Temos bandas desenhadas do Martin. E eu, antes de ir às bandas desenhadas, queria perguntar-te e falar daquilo que também nos traz aqui, que é... qual foi o motivo? Já falaste um pouco nisso, mas qual foi o motivo de criar o Benjamin Tormenta? Daqui tem os 2 volumes. E quantos livros é que tu tens planeado? Olha, o Benjamin Tormenta, Detetive do Oculto, começou com uma tentativa de escrever um pequeno conto se calhar há 6 ou 7 anos, e aconteceu-me o que sempre acontecia quando eu começava a escrever aquela saga de fantasia que eu tinha dentro da cabeça, que é, eu começava muito entusiasmado, escrevia 7, 8, 10 páginas e depois desistia, porque o trabalho que me aguardava parecia-me tão gigantesco, tão penoso, que eu desistia. E é verdade, é penoso, escrever um livro é muito penoso. Fundamentalmente, se tu queres escrever, se te dedicas ao livro a sério, se revês, se investigas, se pesquisas, é muito penoso. Isso é um combate entre umas personagens com os gráficos. Exato. E um belo dia, eu estava a ler, nós publicámos um livro do Mark Manson, que é a Arte Subtil de Saber Dizer, e publicámos, aliás, é o livro da editora mais vendido até hoje. A minha mulher gostou muito. Tem o eu também gostei muito, e conheço psiquiatras. Olha, e ajudou bastante numa situação muito específica, pá, foi... Não, ajuda mesmo, ajuda. Eu estou a dizer que psiquiatras e psicólogos famosos... Podes dizer foda-se. Tu há bocado fizeste o pi e diz foda-se. Pronto, eu digo. Psiquiatras famosos leram Arte Subtil e gostaram e recomendam aos seus pacientes. Uhum. Pronto, isto para dizer que estava a ler esse livro e a certa altura o Mark Manson conta a história de um escritor que já tinha uma série de livros publicados e perguntaram-lhe onde é que ele arranjava inspiração para continuar a escrever todos os anos um livro novo. E ele disse, olha, o segredo é escrever 200 palavras por dia. E eu estava a ler o Arte Subtil e disse, eu devia experimentar isto, obrigar-me a escrever 200 palavras. Bem, eu já contei isto algumas vezes nas entrevistas, porque realmente parece que estou a contar a história da carochinha, mas é verdade. Uma pessoa obrigando-se a escrever X palavras acaba por escrever o que for preciso. Tem é que se obrigar. Ainda agora, eu antes de vir para aqui, para o pé de ti, agora para a entrevista, eu não tinha escrito hoje, fui ali ao computador, tinha meia hora livre, não escrevi 200, escrevi 180. Mas escrevi, fazendo assim, nos dias em que te apetece escrever, nos dias em que não te apetece escrever, tu acabas por escrever o livro. E então, pronto, olha, acabei por escrever o primeiro conto. Não fazia ideia que ia fazer um livro com isso. E o meu desejo, fundamentalmente, era criar, dentro da mitologia portuguesa, e com a Lisboa como cenário base, uma personagem que fizesse justiça àqueles detetives do oculto que tu tens do Alan Moore, que tens do Mike Mignola, que tens na televisão com o Penny Dreadful, que tens com os X-Files. Adoro Penny Dreadful. E eu sabia que ias falar nisso porque eu, na análise até Penny Dreadful foi uma grande influência e, portanto, juntei todas essas minhas influências, que vão desde um Edgar Jacobs, da marca amarela, até aos últimos Mike Mignolas, e resultou nisto. Um detetive do oculto, que nós não tínhamos ainda na literatura portuguesa, um detetive do oculto, que investiga casos sobrenaturais, inexplicáveis, paranormais, que se passam na Lisboa vitoriana, portanto, Lisboa oitocentista dessa de Queiroz. E essa de Queiroz, apesar de não ter nada a ver com o ocultismo e com o horror fantástico, o horror urbano, não tem, mas aquela escrita dele, aquelas descrições, eu fui buscar tudo que pude ao essa e misturei depois com essa mais X-Files. É uma espécie de X-Files passados na Lisboa dessa de Queiroz. E tens aí influências de tudo e mais alguma coisa, mas que eu acho que são homenagens, que não tropeças nas coisas, mas elas estão lá, a essência, sabes? Está. Eu confesso que, eu até falei isto na primeira análise do primeiro livro,
Pá, adorei a ideia, adorei e fiz força, disse mesmo isto. Era o herói e a figura que nós precisávamos na nossa história. E até comparei com o Sherlock Holmes, como existe o Sherlock Holmes no Reino Unido, não é? Nós teríamos de ter direito ao nosso Sherlock Holmes, um bocadinho diferente, como é óbvio, mas a figura emblemática e tudo o que se cria à volta da personagem Sherlock Holmes, nós termos como Benjamin Tormenta, e ele tem, em termos de aventuras, de ação, de mistério, tem tudo para funcionar. Tudo. Adoro a própria... Eu não sei se te inspiraste em alguém conhecido para o criar, mas as ilustrações são muito boas. A ambiência tem um pouco de terror até. Epá, e a personagem dele, o cabelo, a roupa, pá, está tudo... Opa, e digo-te uma coisa, tem tudo para funcionar, tem tudo. A pesquisa que está aí feita para o século XIX é autêntica, é imensa. Eu agora estou a escrever um conto, acabei de escrever um conto passado em Óbidos, que é para o terceiro volume. Eu tive que ler 3 livros sobre Óbidos, porque o Óbidos do século XIX, 1875, não tem nada a ver com o Óbidos que tu encontras hoje em dia quando vais lá. Depois vais lá e vês uma vila recuperada, deliciosa, luminosa, limpa. Não, a Óbidos, 1875, era uma ruína, o castelo estava em ruínas, as muralhas estavam em ruínas, casa que caía já não se levantava, aquilo estava tudo a cair de podre. E eu descobri isso a ler livros da época de pessoas que viajavam, de turistas estrangeiros, de historiadores portugueses. Bem, permitiu-me recriar a Óbidos da altura. Agora vou fazer um conto, que eu não faço ideia o que é que vai acontecer, mas é o conto que continua o segundo volume. Portanto, o segundo volume termina com um cliffhanger, e o conto seguinte... Pois, porque agora. A estrutura disto é por contos. Contos interligados, são uma espécie de episódios... Por exemplo, aqui há um conto, acho que até é o primeiro, que a personagem principal não é o Benjamin, é o... É o criado do Benjamin. Exatamente. Acho que ele aparece aqui numa imagem. O Ramanujan, aparece, sim, senhor. Eu há bocado tinha-o aqui marcado, entretanto pus-me aqui a mexer e... É um conto que se passa fundamentalmente no Chiado, e depois ali em Alcântara, e com descrições de época, todas descrições de época. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse vivido nessa época, se fosse ler o conto, ia dizer, sim senhor, isto é assim. Eu faço questão, o nome dos restaurantes, o nome dos estabelecimentos, certamente ter-me enganado uma vez ou outra, mas tenho muito gosto na pesquisa, gosto muito. E por acaso era alguém pode se dar ao trabalho, se alguém se der ao trabalho, ele está aqui a falar com o Ramanujan e o Benjamin Tormenta, sentaram-se neste café que fica na Baixa. Deixa-me cá ver se este café existia. E em princípio existe. E estava ali e estava aberto naquela altura. Porque se abriu 1 ano ou 2 depois, ou fechou 1 ano ou 2 antes, eu não o coloco. Por acaso era uma das perguntas que tu até já respondeste, que eu ia fazer era isso. Era se tu irias espalhar o raio da ação do Benjamin Tormenta e se te irias inspirar em folclore nacional, porque principalmente aqui no interior, na zona da Serra da Estrela, o folclore místico é uma cena incrível. E seria... Não, sem dúvida. Sabes que o primeiro livro começa em Macau, mas só para dar aquele ar oriental e misterioso, porque Macau também era um território português, sim, não é? Sim, faz sentido. Mas depois passa-se em Lisboa. Há um saltozinho a Cascais, num dos contos, há um salto a Sintra, mas o volume é uma história... O primeiro volume é uma história de amor a Lisboa. Lisboa. O segundo volume, que tu já leste, já vai ao Porto e já vai ao Egito, e a viagem para o Egito reproduz fielmente a viagem que o Eça de Queiroz fez quando foi ao Egito assistir à inauguração do canal Suez, ou seja, ele foi a Gibraltar, ele foi a Malta, depois ele foi a Alexandria e depois foi para o Cairo. É essa a viagem que o Tormenta faz, ao fim e ao cabo guiado pelo Eça de Queiroz, apesar do Eça de Queiroz não ser uma personagem nesse volume. O Eça de Queiroz é uma personagem no primeiro volume. Quem é uma personagem no segundo volume é o Carlos Fradique Mendes, que é uma personagem criada, não é, pelo Eça e por uns companheiros, e que aparece no segundo volume como uma espécie de um Dr. Watson, quando o Benjamin Tormenta vai ao Porto, e não sei se tu reparaste, muitas das personagens do conto que se passam no Porto são personagens de uma família inglesa de Júlio Diniz. Todas as personagens, o Carlos, a mulher dele, os funcionários, são tudo personagens roubadas ao Júlio Diniz. Isto acaba por ser, apesar de ser ficção, acaba por ser até certo ponto uma aula de história.
É um bocadinho, pá. Sabes que eu tive uma pessoa que disse que ficou com vontade de ler A Família Inglesa, porque o conto é um conto de horror, portanto não acontecem coisas interessantes às personagens. Exato. Mas A Família Inglesa é uma história de amor. É uma história de amor escrita em 1860 e tal, pá, que eu adoro, sempre adorei desde miúdo esse livro. Portanto, pega-se, eu acho que, coitado, o João Diniz deve ter dado umas voltas na tumba quando eu escrevi isso, mas foi escrito com muito amor, pá, e muito respeito pelas personagens dele. Não, assim, até é interessante, é tu agarrares em coisas de outras histórias, de outra cultura, de outra... De outros autores e de outra época. Exatamente, e incorporares e fazeres a tua versão. Sim, Isso é a melhor homenagem que se pode fazer, acho que é... Epá, e isso vai continuar a acontecer, porque faz parte um bocadinho do ADN desta série. E tu perguntavas antes de começarmos a gravar, vai haver um terceiro volume? Pá, vai haver um terceiro volume e não consigo escrever um volume por ano. Aliás, eu conseguiria se eu tivesse a escrevê-lo, mas eu escrevi um conto e agora estou noutro projeto que estou a terminar. Isso provavelmente só para o ano 2000, não é para o ano, só para 2024 é que deve sair o terceiro volume do Tormenta. Então, em termos de design estéticos, não tens nada ainda pensado, porque aqui, porque eu queria perguntar, eles seguem toda a mesma linha, e se calhar isto já ainda não, isso é de se calhar das últimas coisas que se pensa. Portanto, aqui tem um tom mais azul, aqui tem um tom mais avermelhado, cor de fogo, sim. Bem, o terceiro eu estou a imaginar com uns tons esverdeados, esmeralda, exatamente com o mesmo design. Será o terceiro volume, não sei se será o último volume ou não. Ok. Porque eu gostaria de continuar a escrever, pá, mas isto é um país pequeno, lê-se pouco e é difícil. Pois, é isso que eu te ia perguntar. Tu lançaste os 2 volumes durante a pandemia, certo? Sim, por acaso saíram os 2 na pandemia. Mas foi ponderada essa decisão? Afetou, não afetou? Epá, não, é assim, eu comecei a escrever o livro e ainda não havia pandemia. Depois, quando o livro estava pronto para sair, havia pandemia. O livro saiu primeiro. Isso afetou, prejudicou apresentações, prejudicou a comunicação, prejudicou tudo e mais alguma coisa. Mas mesmo assim o primeiro livro até não correu mal. O segundo voltou a sair em períodos pandémicos, não é? Epá, e pronto, olha. E o terceiro, se Deus quiser, já sairá depois da guerra acabar. E só sairá quando estiver pronto e eu quero que seja um livro que esteja ao nível dos outros, que eu acho que honestamente gosto muito do primeiro volume, mas acho que o segundo volume é melhor. E os escritores dizem sempre isto, o último livro é sempre o melhor, mas honestamente eu acho que a personagem foi apurando e a escrita foi apurando e o segundo volume eu acho que tem talvez as melhores histórias, sendo que gosto muito do primeiro, a apresentação. E há outra coisa que as pessoas não sabem é que, desculpa interromper, tu convidas, tens sempre um autor convidado em cada livro, não é? Sim. Para escrever um conto. Isso era uma coisa que acontecia muito no tempo do Pulp, das editoras e das revistas Pulp, em que os universos eram partilhados. Tu tinhas vários escritores, às vezes a escrever com o mesmo nome, com o mesmo pseudónimo. Portanto, no primeiro volume convidei a Anabela Natário, que é jornalista e escritora, e escreveu um pequeno conto. E no segundo volume foi o Luís Filipe Silva, exatamente, que está comigo, que é autor da série de emergência e é um dos apresentadores do Bancast. Exatamente, foi o autor convidado, escreveu um conto delicioso que consiste numa carta, apenas numa carta que é enviada ao Benjamin Tormenta. Tu já pensaste em... Eu, na altura que fiz a análise, falei nisto, que isto tinha potencial para uma série da Netflix. Óbvio, teria os teus custos, tendo em conta ser na época em que se passa, não é? A época e os monstros lixavam isto tudo. Mas, já que o Sherlock Holmes teve uma série da BBC, muito boa por sinal, nos tempos atuais, será que se poderia adaptar assim o Benjamin Tormenta a uma série de televisão nos tempos atuais? Não tenho qualquer sombra de dúvida que dava uma série muito gira. Tens aí alguns contos que distribuíam-se em 2 ou 3 episódios e tens outros contos que precisavam de 6 ou 7. E o facto de ser episódico, por isso é que eu na análise falei nisso, o facto de ser episódico ajuda à própria criação da série. É episódico. É episódico, mas tu que leste sabes que há uma espécie de um arco narrativo que une tudo e todos os contos têm referências a coisas que aconteceram. Portanto, eu acho que isso quase que é uma espécie de um romance dividido em episódios. E eu acho que é o formato que se adequa mais. Sendo que o último conto, Assim Falou a Serpente, passa-se o tal que se passa no Egito, que em Word tem 200 e tal páginas e tem, já não lembro quantos caracteres tem, mas eu estive a ver numa tabela que classifica o que é um conto, o que é uma novela, o que é uma noveleta, o que é um romance. Esse texto já cai na categoria romance. Pois.
Ou seja, se eu tivesse publicado autonomamente, ele já é um romance, porque já tem mais do que não sei quantos mil caracteres. Aí acaba por ser, ao fim e ao cabo, o maior conto do livro e termina... acho que é o conto que eu gostei mais de escrever do Tormenta. E foi um conto escrito de madrugada, com muitas madrugadas, muitas vezes a levantar-me às 4 da manhã, em pulgas para escrever, porque enquanto não escrevia não ficava, sabes? Sim, eu entendo. Tinha que atirar as coisas para o computador. Foi um período muito intenso de pandemia. Foi um período aí sim de pandemia. Opa, a pandemia também era propícia a isso, não é? Uma pessoa manter-se ativo. Tu já ponderaste, ou já... quase certeza que sim, mas... por exemplo, fazeres uma versão mais resumida ou de contos do Benjamin Tormenta, mas, por exemplo, em banda desenhada? Já estou a trabalhar nisso. Okay. E se não fosse a pandemia, as coisas estavam mais avançadas. Ok. Já falei com 2 ilustradores, já estão ambos bastante atrasados nos timings, mas isso é, quem trabalha em banda desenhada em Portugal sabe que é normal, porque nem o argumentista, nem a editora, nem o ilustrador ganham muito com banda desenhada em Portugal. Portanto, as coisas são feitas quando podem ser feitas. Mas, sem dúvida que cada conto dá uma banda desenhada. Sendo que o maior conto, seria difícil contar numa única banda desenhada, se calhar tinha que ser uma trilogia. Mas sim, tenho 2 contos a ser adaptados e contos a cores em formato franco-belga, portanto seria um álbum franco-belga, não seria em formato comics. E se não fosse esta pancadaria que as editoras levaram com o Covid, que fechou as editoras e as livrarias, e o governo conseguiu quase proibir a venda de livros, porque cercou os livros com fitas nos centros, nos supermercados, para ninguém poder comprar livros. É uma coisa surreal, que só em Portugal. Não faz sentido. Já não fazia na altura. Foi o único país da Europa onde durante o confinamento as pessoas leram menos. Ou seja, os portugueses ficaram com mais tempo livre, mas leram menos do que liam quando estavam a trabalhar todos os dias. E há muita gente ainda em Portugal que não usa o online para comprar. Também. A cena é essa. Também. É que se podia usar o online para comprar, mas a questão... Aumentou muito, mas não aumentou o suficiente. Há muita gente que não usa. E há aquela compra de impulso, não é? Que tu vais ao sítio, vais comprar umas batatas com arroz e passas ali, esta capa é gira. Ou, eu gosto deste autor. Eu nem me lembrava que tinha lançado um livro novo. E leva. Sem dúvida. E pronto, se não fosse este caos todo, eu acho que as bandas desenhadas estavam já muito mais adiantadas, mas vai acontecer. E vai ser feito com aquele amor e carinho que tu dedicas aqui a isto, vai ser... Só pode, sim, tem que ser. Não vou fazer mais só para fazer, percebe? Vai ser uma coisa que vou pôr no meu coração todo. Aliás, esses 2 livros, eu no início da editora, eu paginava os livros todos, eu fazia as capas todas, que era uma trabalheira brutal, e obviamente com o passar do tempo fui delegando. Nós temos uma equipa de designers que hoje em dia fazem praticamente as capas todas, mas essas aí eu fiz questão de fazer, o design interiores fui eu que o fiz, e foram os únicos livros que fiz nos últimos 2 anos, porque entre escrever os meus livros, pesquisar para os meus livros, e depois ler livros para a editora, porque continuo a ser o editor e tenho imensas coisas para ler e para dizer se quero publicar, se não quero publicar, não é? Portanto, todos os dias tenho que ler, não me sobra tempo para mais. Portanto, esses eu voltei outra vez, ao fim e ao cabo, ao estirador, entre aspas, e fiz tudo o que pude, inclusive as ilustrações interiores. Estão brutais, por acaso. Tentei reproduzir as ilustrações de época. Se tu vais pegar num Sherlock Holmes de época, tens aquelas ilustrações riscadas, aquele sketchboard. Tentei reproduzir esse estilo para dar aquele look oitocentista à coisa. E, pronto, olha, convido toda a gente que goste de romance histórico, de fantasia urbana, de policial, de horror, a experimentarem as aventuras de Benjamin Tormenta. Vale bem a pena. É mesmo um orgulho dizer assim, isto é português, este herói é português. Olha, muito obrigado. Não, é verdade, eu na análise, é mesmo do coração que eu digo, eu na análise que fiz do primeiro livro, principalmente, que dediquei só um episódio ao primeiro livro, este já foi a live, eu fiquei super impressionado, talvez por estar mal habituado, não sei, mas super impressionado com tudo, com a qualidade, com a estética, com as histórias, com
com a integração da personagem fictícia em situações reais, com pessoas reais que existiram. Sim, sim. Que é uma tem coisa, imensas personagens reais. que é uma coisa que eu gosto muito e é aquela coisa que eu digo assim, pá, isto é português. É verdade, por falar nisso, e falando no internacional, há a ideia de publicar isto lá fora? Epá, há a ideia. Eu acho que lá fora escreve-se, enquanto que em Portugal, eu acho que não há nada como o Benjamin Tormenta, porque o mercado é muito pequenino, muito reduzido, e não só não há muita gente com vontade de escrever isto, como não há muitos editores dispostos a arriscar, porque tu quando publicas uma fantasia urbana escrita em português, passada em Portugal, tu estás fundamentalmente a tirar dinheiro pela janela e depois, se tiveres sorte, o vento sopra e o dinheiro volta a entrar, mas não fazes dinheiro. À partida vais perder dinheiro. Portanto, o nosso primeiro volume já está pago, as vendas conseguiram pagar o investimento. O segundo ainda não. Agora, eu como editor e tenho uma posição privilegiada, realmente posso editar os meus livros se achar que tem qualidade e que há o potencial de recuperar o investimento, não é? Mas a maior parte dos autores em Portugal não tem essa sorte, portanto tem mesmo que encontrar uma editora que diga, eu vou investir 3.000 euros nisto e estou disposto a perder 2.700. Não há muitas editoras, nem nós o podemos fazer. Já o fizemos no passado, publicámos bons autores portugueses. Hoje em dia o mercado está muito pior, vende muito menos, há muito mais concorrência. Chegaram aqueles grupos que destroem tudo por onde passam, os grandes grupos internacionais que são aglomerados com 200 editoras, os Penguins Random House, as Planetas, são locomotivas que destroem tudo onde vão passando, e apesar de eu ter bons amigos a trabalhar nelas, mas elas, como entidades internacionais, são corporações que esmigalham tudo. Portanto, está muito difícil. E lançámos esses dois, quando lançar o terceiro, agora, no estrangeiro, escreve-se muito. Benjamin Tormentas, há milhões deles. Não é? Histórias com detetives do oculto passadas em Londres, histórias com detetives do oculto passadas em Nova Iorque, séries de televisão com detetives do oculto oitocentistas, são aos milhões. Tu há pouco falavas de uma muito boa, que é o Penny Dreadful. Tens séries de televisão, tens o Constantine, portanto, há muita coisa. Agora, eu acho a particularidade, eventualmente, do Tormenta é ser passado em Lisboa. É isso. Que isso não há nada. Que está na moda, principalmente. Está na moda, toda a gente quer vir a Lisboa. Ora, isto é uma oportunidade, tu viajares no tempo para Lisboa de cientista e conheces aquela Lisboa que ainda era a cabeça do império, que se estendia praticamente por todos os continentes, mas uma Lisboa já muito decadente. Atenção, já nessa época Lisboa tinha ainda 80% de analfabetismo e as mulheres estavam na casa dos 90 e tal por cento. Muita pobreza, muita miséria, e Lisboa era uma cidade muito pequenina que começava... Bem, o Essa dizia que começava ali no início do Chiado e terminava mais ou menos no bairro Alto, não é? Lisboa. Portanto, talvez, pelo encanto de Lisboa, encontremos leitores lá fora. Portanto, nós estamos a traduzir para inglês e depois irei contactar agentes, editores e tentar publicar isso no Brasil, tentar publicar isso em Espanha e por aí fora. Ora, estás aí a mostrar um livro que vendeu muitíssimo mal, mas que é das coisas mais divertidas que eu já li. Eu amei este livro. É brutal. E olha, para quem gosta de Stranger Things... Exatamente, exemplo, mas sem o oculto. Sem o terror, sem o oculto, mas com toda aquela... o saudosismo dos anos 80. E maravilhoso. Lembrei-me muito de... Tem a vertente Stranger Things, porque se passa nessa altura. E o geek é o nerd dos anos 80. Lembrei-me um pouco de... Apesar de ser mais antigo, lembrei-me um pouco de Stand By Me, o filme e o livro do Stephen King, também com um grupo de jovens, que é um filme brutalíssimo. É um grande livro. Aliás, o livro é pequeno. É muito fácil de ler. É um grande livro a nível de história. Tem o videojogo, porque assim, isto é a história de um rapaz e uma rapariga que estão a criar um videojogo. Pronto. Entre outras coisas. Nerds, completos nerds, anos 80. E eles estão a criar um jogo para um concurso na Commodore, não é? Acho que é o computador da altura. Não me lembro. Sim. E o jogo,
o jogo que está aqui, que vem aqui representado na estética da capa do livro, está online para se poder ser jogado. Ou seja, o jogo que as personagens supostamente criaram está online para se poder Naqueles jogar. gráficos dos anos 80 muito tamanhosos, que eu também joguei e me diverti imenso. Era o que podia ser na altura. Epá, esta Isso história... é uma história de amizade, é uma história de amor, é uma história de saudosismo dos anos 80, das BMX e dos computadores de ecrã verde. Exatamente. E inicia-se a aventura tudo à volta de uma Playboy proibida. Exatamente, uma Playboy conseguiu roubar porque não tinha idade, não havia cá pornografia na internet. Se tu querias ver uma miúda gira descascada, tinhas que roubar uma Playboy do quiosque. Foi um autêntico salto no tempo, amei este livro. O livro é tão bom, tão bom, tão bom. Os gráficos eram estes aqui. Se bem que no jogo são um bocadinho mais, online, no site, são um bocadinho mais coloridos. Eu falei nisso até na análise e até deixei o link para as pessoas irem ao site jogar. Pá, por acaso isto é uma verdadeira cápsula do tempo. Já agora mostro o autor, não é? É uma verdadeira cápsula no tempo, este livro. É extraordinário, pá. Estava-te a dizer, é tão bom que vendeu mal. É sempre assim. Eu não consigo entender porque a capa até é cativante. Isto é cativante. Pá, não sei. Eu não, sabes, é um enigma. O top, as vendas são um enigma. Tem a ver com a altura. É preciso ser mau para vender bem, às vezes. Pois, pá, não entendo, não consigo perceber se é da altura, se... Isto foi lançado, e quando foi lançado já existia Stranger Things, não já? Sim, acho que sim. Sim, acho que sim. E por curiosidade, este aqui também vendeu bem? Não, vendeu muito mal também. É muito bom. Jeff Vandermeer, que teve um filme ainda por cima. O filme é péssimo. Eu não confesso que não eu gostei. Eu não suportei o filme. Talvez por ter lido o livro. É assim, o filme também junta os outros dois livros, não é? E foge um bocadinho, não é? Foge muito. Há lá partes interessantes. Mas este livro é interessante porque nós estamos a ler um diário, basicamente. Ou seja, se a pessoa que escreveu o diário diz que foi ali e foi capturada por alienígenas, nós não sabemos se ela está a mentir, se está a ter uma alucinação, porque nós estamos a ler o diário dela. Ou seja, estamos sempre a ver tudo pela perspectiva dela. O que é muito interessante. E há coisas que são um mistério neste livro que depois estão explicadas... porque os outros dois livros, depois a narrativa já não é na primeira pessoa. Já tem... Não, infelizmente, pá, essa trilogia também não vendeu mal. Olha, o que não vendeu bem. O que está a vender relativamente bem são os clássicos. Isaac Asimov. A Fundação. Não tenho aqui, por acaso deixei ali Pronto, mas até tivemos uma série que eu gostei bastante, que saiu este ano, uma coisa um bocado de viagem, mas muito bem produzida. E Asimov é Asimov, não é? Portanto, tem vendido bem. Vocês também lançaram o 2001, parte 1 e parte 2, não é? Sim. O 2001 Odisseia no Espaço. O Asimov também, é assim, não sei se também tem a ver... São clássicos, mas também não sei se tem a ver com... Isto é por vertentes. O cinema mexe com tudo. Essa é que é a verdade. O cinema vai buscar inspiração à literatura. Sem a literatura, o cinema... Não. Pelo menos no que toca ao cinema do fantástico, sem a literatura, é um vazio completo. Vazio completo. O que é interessante é que o cinema é que mexe tudo. E agora está-se a ver uma vertente a voltar da ficção científica, também, acho eu, de vampiros. Mas isso é uma aposta que nós temos aqui na Zombie TV, entre nós. Eu acho que os vampiros... Vai demorar ainda, mas... Eu acho que vai demorar, mas os vampiros acho que estão ali o Crepúsculo e depois todos os derivados, não é? Que ainda duraram 2 ou 3 ou 4 anos. Epá, aquilo... Acho que drenou o sangue todo aos vampiros para umas boas décadas. Mas olha, espero que estejas enganado. Já houve tentativas até mais recentemente, até numa série da Netflix, que aquilo depois foi um flop, mas acho eu, não sei, posso estar enganado, mas também na altura que vocês lançaram o Asimov, também houve a estreia da série da Apple TV inspirada no livro, A Fundação. Sim. Poderá ter também influenciado, não faço ideia. Pois. Eu acho que não. Já estava a vender bem antes. Já vendi, mas sem dúvida, há séries de televisão que ajudam muitas vendas. A Guerra dos Tronos é um caso. E tens outras séries de televisão que não ajudam absolutamente nada. Por exemplo, o Sapkowski, com o The Witcher, a série de televisão da Netflix, sem dúvida que deu um boost à visibilidade. Nós já tínhamos trazido o Sapkowski à Comic Con cá, ao Porto. Tive o prazer de conhecer. E correu bastante bem. Gostávamos muito de voltar a trazê-lo cá, até porque vamos lançar uma nova série dele, que não tem nada a ver com o Witcher, é uma série histórica, passada na Europa de Leste, bem gira, cheia de humor, cheia de ação. O primeiro volume já está anunciado na nossa página, sde.pt, mas ainda não saiu. E gostávamos muito de trazer cá o Sapkowski novamente. Olha, vamos ver o que é que conseguimos. Por falar nisso da Comic Con, vocês tinham um festival
que foi cancelado na altura da pandemia. Há planos para o festival voltar? Há planos, nós queríamos fazer este ano, mas não foi possível, portanto estamos a apontar para o ano que vem, mas nós não queríamos voltar a fazer o festival como fazíamos, ou seja, uma tarde ou um dia, porque aquilo era muito dispendioso para nós, alugar um espaço, fazer tudo. Portanto, nós queremos fazer um fim de semana inteiro e estamos à procura de parcerias, estamos a contactar entidades que tenham interesse em ajudar-nos a fazer um fim de semana de fantástico. Lá está. É um bocadinho como o Bancast, o podcast da revista Bang, ou seja, nós não queremos estar a falar das coisinhas que acabaram de sair, o rumor que chegou antes de ontem, não, nós queremos dar conteúdos, queremos apresentar livros, apresentar bandas desenhadas, falar com os autores, às vezes não precisam de ser novidades acabadinhas de sair, não, queremos dar conteúdos, pessoas que gostam realmente do fantástico e não do último filme que apareceu esta semana. E temos planos para um fim de semana, portanto, sexta, sábado e domingo. Em princípio para o ano? Em princípio para o ano, sim. Provavelmente na segunda metade do ano, mas não temos ainda novidades para dar, está a ser difícil, porque com pandemias e tudo pelo meio, está tudo muito lento e depois começou tudo agora, se tu reparaste, tudo o que teve 2 anos parado, saiu tudo ao mesmo tempo, tens festivais a atropelarem-se uns aos outros, portanto nós também tivemos que adiar o nosso. E vocês estiveram ausentes da Comic Con deste ano? Tivemos, porque aquilo houve um surto de Covid repentino, depois era tudo uma grande atrapalhada, nós acabámos por pular a Comic Con no ano passado com grande pena nossa, mas este ano vamos lá estar em dezembro. Vamos ter lá vários autores, vamos ter banca, já podem revelar alguma coisa? Ou... eu tenho uns nomes na cabeça, mas eu não sei, eu acho que ainda não foram revelados por alguma razão, portanto é melhor ficar calado. Exato, é melhor não dizer nada. Mas vamos tentar gravar lá um Bancast também. Isso era muito giro lá. Ao vivo e na própria Comic Con. Portanto, olha, planos não faltam. Outra questão, eu estava aqui a olhar para a minha lista de perguntas, já respondeste a algumas coisas, como por exemplo alguns dos novos lançamentos. Vocês têm ideia de publicar mais banda desenhada ou até de criar uma chancela só de banda desenhada? Criar uma chancela de banda desenhada eu acho que não, que isso obrigava a ter um ritmo de produção que nós não vamos fazer. A banda desenhada, eu conheço vários editores de banda desenhada e as coisas são duras, são muito duras. Tem uma grande concorrência da banda desenhada em inglês e o público é escasso. O pessoal gosta muito, ainda há pouco falámos disso. Eu gosto muito da Marvel. Já leste alguma banda desenhada? Não, só vejo os filmes. Então, tu não gostas de Marvel. Tu gostas dos filmes da Disney. Quando a Disney não fizer mais filmes, porque o pessoal se fartou dos super-heróis, e vai acontecer mais tarde ou mais cedo, como aconteceu com o Western, como aconteceu com todos os géneros que dominaram temporariamente as salas de cinema, essas pessoas vão esquecer os super-heróis, porque na verdade eles não gostam de super-heróis. E isso também se sente na banda desenhada. Portanto, a banda desenhada não tem o sucesso dos cinemas. O pessoal vai ver todos os Vingadores, mas são poucos os que compram os livros dos Vingadores. Verdade. Portanto, era muito arriscado para nós lançarmos como um selo de banda desenhada. Já temos tanta areia na nossa caminhonete e tanta lenha para nos queimarmos. Não, vamos tentar trabalhar bem o fantástico e a não ficção, como sabes, temos a Desassossego, que é uma chancela de não ficção, onde temos publicado livros extraordinários de todos os níveis. Não tem nada a ver com o fantástico. São biografias, antropologia, história, ciência, são bons livros, trazemos cá os autores, divulgamos muito bem, que é outra coisa que eu gosto imenso, é a história e a ciência. Portanto, é um grande privilégio poder trabalhar com esses autores e queremos vendê-los mais e melhor e levar esses livros aos leitores. Quer dizer, quanto mais pessoas leem livros de história e mais pessoas leem livros de ciência, tu mais tens um público informado, não é? É verdade. E isso é fundamental, às vezes é quase um espírito de missão, realmente dá-nos gosto de trabalhar esses livros, mais do que nos dá, por exemplo, trabalhar uma literatura romântica ou trabalhar livros de culinária, que também fazemos com gosto, mas não posso dizer que a mim como editor me deixem em pulgas, não é isso que eu gosto de fazer. A banda desenhada, se eu te fosse mostrar aqui as minhas prateleiras de banda desenhada, são milhares e milhares e milhares de livros, eu dizia-te há pouco, e tenho aí livros que não li, que dá para eu estar 2 anos a ler banda desenhada todos os dias, mas nós não nos vamos meter nisso. Portanto, há uma coisa ou outra que vamos publicar de vez em quando, mas vamos deixar a banda desenhada para as editoras de banda desenhada. Temos boas editoras em Portugal, trabalham muito bem. Recomendo a Seita, por exemplo, onde está o Lameiras, onde está o Freitas, o Bruno Caetano.
Pá, tem coisas muito boas, eu leio e o que eles publicam, fazemos parcerias com a revista Bang, mas infelizmente não. Mas gostava imenso de ter uma chancela de banda desenhada. E então, nesse sentido, planos para mais banda desenhada? Epá, neste momento penso que não há absolutamente nada em vista. Penso que não há nada. Tivemos a publicar o Monstrous, que não sei se já acabou ou não, ou se ainda falta algum. Vai em 6 volumes. Pronto, nós vamos publicá-lo todo. Tinha os deuses americanos também. Os deuses americanos, mas lá está, mas são séries, pá, que eu duvido que alguma vez a gente consiga recuperar o investimento. Pá, e não é num país destes, pá, com pouca gente a ler e com tantas dificuldades que as editoras podem investir em séries que depois não se pagam. Não dá, tu fazes isso uma vez, duas vezes, à terceira já estás a contar os tostões, portanto tens de ter muito cuidado. Tem que se medir bem o risco. Tens que medir muito bem, pá. Tu não, tens que equilibrar bem aquilo que queres publicar com aquilo que podes publicar. É isso que eu ia perguntar, ainda bem que falaste disso. É um equilíbrio muito difícil. Se o geek, ainda bem que pegaste nisso, e fazendo o segue, se o geek dentro de ti entra em conflito com o empresário ou com o editor, ou seja, o geek quer publicar aquele livro ou aquela banda desenhada, mas o editor dentro de ti diz, epá, eu sei que tu queres publicar isso em português, porque tu queres mostrar isto à malta como tu, pá, mas sim, isso não vai fazer dinheiro. Como é que tu... Até digo mais. Como é que tu resolves a cena? O geek e o editor são o mesmo. Tu depois, e ele realmente tem montes de livros de fantasia, de ficção científica, de terror. Alguns deles têm 600 páginas, pá, e só pelo facto de terem 600 páginas, automaticamente não os podemos publicar. Okay. A não ser que nós tenhamos a certeza absoluta que vamos vender 5.000. Ora, 5.000 é um número a que chegam muito poucos livros. Ok? Os 5.000 exemplares vendidos é uma raridade. Portanto, o editor, que sou eu e que sou um geek e sou um nerd e que desde miúdo coleciono os action figures, os filmes, as bandas sonoras, os posters, tenho prateleiras cheias de Legos, cheias de action figures, de bonecada, e ainda continuo a comprar para o meu filho, mas ao fundo eu compro para o meu filho, mas estou a comprar para mim, estás a ver? Portanto, eu gosto dessa cultura e gosto disso, mas depois aquela componente dentro de mim que é o gajo da contabilidade e o gajo do financeiro, não é? Ou então o meu diretor comercial que me diz logo, pá, Luís, não pode ser, pá, isso não vai vender mais do que X, não dá, olha, eu estive aqui a fazer as contas, vamos perder Y. Portanto, estou constantemente a cortar livros, a cortar bandas desenhadas, a cortar tudo e mais alguma coisa, porque não dá para publicar. Já esses projetos, por exemplo, que começou com o Poe, passou para o Lovecraft, esse é o Conan, e o próximo, não sei se sabes, é o Tarzan. Recebi uma newsletter vossa sobre esse assunto. Pronto, exatamente. O próximo também já está todo ilustrado. Pá. Bruno Caetano fez a curadoria das ilustrações, eu também fiz algumas. E, pá, o livro está fantástico. Quantos ilustradores vocês vão ter? 20 e tal outra vez. Há repetidos? De vez em quando repete um ou outro, mas tentamos repetir o mínimo porque nós queremos chegar aos 100 ilustradores. Esta é a tua, se não estou em erro? Essa é minha. Pelo traço parece ser a tua, mas eu posso estar... É minha, esse é o Conan no conto do elefante, lá da Torre do Elefante. Opa, esta ideia é muito boa porque dá a montra tão bem ilustradores que precisam de... Dá, é o que eu estava a dizer. Eu tenho a impressão que no próximo livro nós vamos chegar aos 100 ilustradores. 100 ilustradores nacionais. E tens aí alguns que são completamente desconhecidos, mas tens alguns que trabalham para a Marvel, para a DC e para... Pronto. É um projeto muito giro. Então, portanto, vai sair o Tarzan neste género, neste design, que é muito engraçado. Mas já para além do Tarzan, já há alguma coisa em vista? Alguma ideia? Para a seguir do Tarzan? Sim. Sim, já temos. Pá, não te posso dizer que temos que afinar ainda umas cenas, mas já temos uma ideia para o 5º volume, sim, que mas vamos começar a trabalhar em breve. Mantém-se nos clássicos. Sim, tudo em clássicos, sim. Mas sempre não é fácil, sabes? Acredito que não. Olha, estavas a falar do equilíbrio entre o nerd e o editor. Aí também é a mesma coisa. Tu tens que pensar o que é que tu queres publicar porque te dá prazer e gosto e dá-te orgulho, mas ao mesmo tempo, qual é o potencial comercial disto? E posso dizer que o Conan, apesar de ser provavelmente dos 3 livros o que me deu mais gosto de fazer, foi o que vendeu menos. Porque o Conan, do Robert E. Howard, não tem a mesma força do Lovecraft, nem do Poe. O Poe é um escritor transversal.
tanto os betinhos que leem só prémios Nobel e que dizem que não gostam de fantasia, eles leem Poe porque disseram-lhes que eles deviam ler, então eles leem. O Lovecraft já é mais difícil. Já tens, assim, um pouco de Mas tudo vocês a do ler. Lovecraft também têm a coleção. Temos a coleção completa já em capa mole. O Conan é o nicho dentro do nicho. Yeah. O Lovecraft é nicho, o Conan é o nicho dentro do nicho. E então o Conan já é muito difícil de vender. Eu gostava de ter feito um segundo volume do Conan para publicar a obra completa, mas se calhar não vamos conseguir. Ok. Eu, por acaso, aqui em Castelo Branco conheço um rapaz que eu acho que chegou a trabalhar para a Marvel, subcontratado, claro que a Marvel tem poucos ilustradores debaixo da sua alçada, é sempre subcontratação, mas o Ash desenhou Conan, e ele é um ilustrador do caraças. Ele acabou por ser despedido, entre aspas, da Marvel porque... Opá, ele foi da minha turma, que eu estudei artes. Ele foi da minha turma e ele acabou por... maluqueiras de copos e não sei o quê. A gente também o desencaminhava um bocado e ele acabava por trazer... era novo. Acabava por não entregar os prazos. Os prazos são muito importantes. E acabou... Esse livro tem ilustrações fantásticas de ilustradores bem conceituados, outros que são ainda aspirantes. E nós agora, neste último... O estilo dele é muito parecido com este. Sei que eu me lembrei da história, desculpa. Isso é brutal. Esse deve ser do Pedro Poitier. O livro do Tarzan, que vai sair em breve, tem uma série de autores convidados, que o Bruno e eu escolhemos, e o Bruno fez o convite e fez a curadoria das ilustrações com eles. Mas depois organizou-se um concurso, em que se convidou qualquer ilustrador a ilustrar um conto pré-escolhido por nós. E nós... mas vocês desta vez não anunciaram, porque eu lembro... Anunciámos, o Bruno Caetano anunciou em todos aqueles grupos de redes sociais. Mas não fizeram uma publicação oficial da saída. Eu penso que se fez, mas não provavelmente, sabes que às vezes as redes sociais fazem desaparecer as coisas todas. Eu desde recordo que houve uma campanha de marketing, por acaso teve, acho que até bastante alcance. Deste aqui recordo, por acaso do Tarzan não me recordo. Mas do Tarzan também divulgámos. Recebemos, já não quero estar a mentir, mas penso que 20 e tal submissões. E digo-te, tinhas umas 10 que estavam pelo menos tão boas como as dos autores convidados. Okay. E se calhar tinhas 2 ou 3 que estavam melhores do que a maioria das ilustrações de autores convidados. Isso é bom. Nós temos excelentes ilustradores em Portugal. Eu costumo dizer, nós não temos leitores. Lê-se pouco, é uma miséria, mas ilustradores tens. E isso viu-se que até tens dificuldade. Escolhemos 2, mas a vontade era escolher 5 ou 6. Mas há coisas que até ficam aqui em stand-by, não aparecem agora, mas pode ser que num próximo volume, não é? O próximo volume já não será o Tarzan, mas o que acontece é que esses ilustradores podem ser convidados. Olha, eu gostei muito do teu trabalho para o Tarzan, portanto, eu gostava de convidar a fazer uma ilustração para o próximo. E agora estou aqui a falar contigo e lembrei-me de uma cena que tenho que fazer, portanto, se não te importas, vou mandar um e-mail para mim próprio, porque eu sou assim, eu esqueço-me de tudo, portanto, se eu não faço um lembrete... Então, enquanto fazes o lembrete, eu vou falar de um dos meus livros favoritos da saída de emergência, que é um livro que me marcou. Eu tive o prazer de conhecer a autora, que foi este. Nós trouxemos-la para uma Comic Con no Porto. Exatamente. É um grande livro. Isso dava uma grande série. Eu falei... Vocês, por acaso, é uma coisa interessante e eu quero-me aqui justificar. Vocês sempre deram a oportunidade a mim e a outros canais de YouTube de entrevistarmos os autores, sempre deram uma liberdade. Eu não sou muito de fazer entrevistas porque eu gosto de ter conversas. Para mim, um autor era como se faz no Festival de Banda Desenhada em Beja, o Festival Internacional em Beja, que é, vamos todos para os copos e estamos ali à conversa. Vamos jantar todos e dentro daquele festival cria-se assim uma comunidade. E eu acho muito interessante. Estar a fazer a entrevista, não quer dizer que não possa fazer, mas estar a fazer a entrevista típica é para aquelas 10 perguntas que toda a gente faz. Não é muito a minha onda. E então, na altura, vocês deram-me essa oportunidade, que eu agradeço imenso. Eu recusei, não a entrevistei, e depois apanhei-a distraída e fui ter com ela. E tivemos muito tempo à conversa. Ela é assim, muito novinha, não é? É fofinha. Eu vou dizer que é fofinha. Ninguém diz que olha para ela e já tem vários livros escritos e N coisas. Ela é um bocadinho até introvertida, não é? Porque ela, como não estava no formato de entrevista... eu depois falei com ela, expliquei-lhe, olha, tenho um canal, não sei o quê, eu até era para te entrevistar, mas disse que eu tenho, recusei e estou aqui a falar contigo. Ela então pôs-se mais à vontade, ela autografou-me o livro, adorei, todas as pessoas que eu
que já emprestei a algumas pessoas este livro do canal, todos adoraram. Falámos sobre um guião e ela na altura tinha já recebido, acho que era 4 guiões, se não estou em erro, para uma série de televisão. Mas ela não tinha gostado, tinha tido também uma ideia para um filme, mas acho que a coisa não estava bem encaminhada. E depois na altura, até mais tarde, saiu uma série com o James Franco sobre que ele faz um personagem que viaja para os anos 60. Isso é baseado num livro do Stephen King, acho. É, pronto, foi mais ou menos na altura. Não é a mesma coisa, mas pronto. Não tem nada a ver, isto é muito melhor. Sim. E o que é engraçado é que nos X-Men da Marvel existe uma personagem que é a Moira MacTaggert. Peço desculpa se assinei o nome. Que ela foi-se agora revelada há pouco tempo que tem um poder que é igual ao poder do Harry August. E o autor foi que é um bom autor, que está a escrever agora os X-Men, foi massacrado porque ele usou a ideia da pessoa que morre e volta a viver, ou seja, reencarna no próprio corpo com as memórias da vida anterior. Pronto, e é sobre isto, é as primeiras 15 vidas, é a história das... Esse livro é tão inteligente e consegue, a inteligência dela é genuína e ela consegue surpreender o leitor com pequenos tweets, com pequenas revelações, que um gajo põe as mãos na cabeça e diz: ei pá, como é que ela se foi lembrar disto? Viagens no tempo credíveis. Super credíveis, que dá um grande plot, dá uma grande história. Eu, quando li esse livro, fiquei deslumbrado, fartei-me de recomendar esse livro. Várias pessoas também o leram, porque eu massacrei-as enquanto não leram, e recomendei na revista Bang, e senti sempre, isto dava uma grande série. Ainda antes deste pico do streaming, quando eu li isso, não havia cá Netflix nem nada. Pois não. Estava a começar, e eu falei com ela sobre isso, sobre a série, e ela falou, já recebi uns guiões, mas... também para um filme, eu acho que funciona melhor em série. Tivemos um bocado a falar sobre isso. Era uma minissérie de 8 episódios, 7 e aliás, é dos episódios que eu mais orgulho de fazer no canal, porque me inspirou de tal forma que eu depois fiz um time-lapse de fotos minhas de criança até à idade adulta na introdução do episódio, porque magnífico. Leiam, pá, eu não sei se a gente ainda tem isso à venda ou não, mas se deitarem as mãos às primeiras 15 vidas de Harry August, vale a pena. Vocês já não terão à venda? Sabes que às vezes os direitos expiram e se nós não renovamos... Esse não foi um livro que vendeu particularmente bem, mas lá, mais uma vez, o livro é tão bom que vendeu mal. É sempre assim. Pois, já não têm. É procurarem alfarrabistas porque vale muito a pena. Às vezes, vocês depois, quando perdem os direitos, têm que sair das prateleiras? À partida tens que recolher das livrarias tudo e tens que destruir tudo. Pronto, é assim que funciona. Reciclar, não é? É um grande livrão, pá, olha. Adorei, e aquele twist quando ele se apercebe... não posso contar. Pronto, não podes dar... spoiler, não é? Cuidado. Não. Ou spoiler, como diz o... spoiler. O meu filho diz spoiler. Tentei trazer aqui alguns daqueles que vocês publicaram que eu gostei. Não trouxe todos, que ainda tenho ali mais. Eu tenho um móvel na sala, que até os últimos episódios que eu fiz sou eu a abrir esse móvel, em que está recheado de livros da saída de emergência, de ficção, e não só, ficção científica. E lembrei-me agora que vocês também republicaram há uns anos um livro de ficção científica português. O Terrarium? Exatamente. Terrarium, sim, do Luís Filipe Silva e do João Barreiros, que é um grande clássico. Recebeu um tratamento digno. Sim, um grande clássico de ficção científica que estava... Era quase impossível de encontrar. E com aquele look todo meio retro, meio pulpish. Vocês têm, e essa era a minha última pergunta, vocês têm ideia de repescar, que é uma coisa que até a própria seita que tu falaste em banda desenhada também está a fazer. E já fez com algumas edições de banda desenhada já pensadas perdidas, que eles restauraram e estão a trazer a público. Vocês têm ideia de trazer, reviver obras portuguesas perdidas? Se enquadrar dentro do não há nenhuma em vista, portanto não há nenhuma em vista. Não, assim que esteja aqui a lembrar, posso ser injusto, mas acho que neste momento não. Temos muita coisa a andar, alguns autores nacionais, projetos de ficção, projetos de não ficção, mas assim, buscar como um novo Terrarium, também não tens mais. Pois, também é verdade. No que toca ao fantástico, seja fantasia ou seja ficção científica, não há uma tradição escrita em Portugal. Enquanto nós temos bons romancistas históricos, e tens romancistas históricos em Portugal que podem ombrear com os melhores romancistas históricos espanhóis, franceses, ingleses,
Pá, escritores de fantástico, tens pouquíssimos, e dentro dos pouquíssimos bons, são mesmo muito poucos. E se escrevessem no estrangeiro, seriam medianos. Porque, pá, na Inglaterra, tu tens tantos milhares de escritores de fantástico, consegues mesmo encontrar alguns gajos que são mesmo muitíssimo bons. Em Portugal, não há leitores, não há editores, não há escritores, portanto, tens o Terrário, pá, que é um livro muito giro, pá, mas quantos Terrários é cá em Inglaterra, não é? Até em Espanha, quantos Terrários há em Espanha? Há muitos. Agora, não tira o valor ao Terrário de ter conseguido fazer esse algo tão, pá, com tanta substância e com tanta criatividade num país onde, pá, nada ajuda, não é? Yeah. Eu acho que isso da parte do governo também é um bocadinho culpado. Esse tipo de obras não está mais presente nas escolas e nas obras estudadas nas salas de aula, porque, ok, é importante estudar os clássicos, mas se queremos, mas vamos ser sinceros, os clássicos são aborrecidos, certo? Eu não te sei é dizer. Outra linguagem. Eu já estudei há muitos anos, ok? Quando tive que ler As Viagens na Minha Terra por exemplo, e tive que ler os Lusíadas, portanto já foi há muitos anos, mas posso dizer que se as coisas não mudaram muito, e pelo que eu vou ouvindo, não mudaram assim tanto, eu duvido que haja em Portugal alguém que goste mais do Eça de Queiroz do que eu gosto. Eu tenho as biografias todas, eu tenho as fotobiografias, eu tenho os livros todos, li tudo. Ficção, não ficção, livros de cartas, li tudo. Obviamente que há pessoas que gostam mais, e há historiadores, e há especialistas, mas estou muitíssimo acima da média no que toca ao Eça de Queiroz. Eu acho que é pornográfico para os miúdos a ler Eça de Queiroz. Devia ser absolutamente proibido. Não há melhor maneira de assassinar o Eça de Queiroz do que obrigar miúdos que vivem no TikTok a ler Eça de Queiroz. Eles vão odiar a experiência e vão odiar e nunca vão esquecer esse ódio. E isso vai se transpor para o resto da literatura e da experiência de ler. Pegam nessa e não vão gostar de livros porque vão achar, epá, os livros são uma ganda seca. Eu tive lá um livro em que tinha uma descrição da sala de jantar que ocupava 3 páginas. Eu odiei aquilo. Pá, não, deem Harry Potter, pá. Deem outra coisa qualquer. Não deem os clássicos. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Quando cresceres, quando ficas mais maduro, quando aprendes a ler, quando aprendes a apreciar a leitura, tu vais chegar ao Essa, e vais chegar às Viagens da Minha Terra, e vais chegar, se for preciso, à Ilíada e à Odisseia, vais chegar a tudo. Não ponham os miúdos que andam no TikTok, que só fazem assim ao dedo, e não sabem fazer mais nada. Olha, toma lá este calhamaço dos Lusíadas e vamos ler o canto não sei o quê. É horrível, é uma tortura, é matar o autor, pá, e matar o livro. Portanto, realmente devia-se repensar toda a política, porque assim, se lê mal lê-se pouco em Portugal, por uma razão cultural, sem dúvida, talvez um bocadinho uma razão económica, apesar de que na Grécia os livros são tão caros como cá e leem 3 vezes mais, portanto é uma grande treta. Um gajo que compra um telemóvel iPhone 10 não pode vir dizer que não tem dinheiro para livros. As pessoas têm dinheiro para livros, as pessoas não leem porque não querem, mas também porque não há uma política que realmente quer pôr as pessoas a ler. Há uma política elitista. Vamos dar essa, vamos dar Almeida Garré, vamos dar Lusíadas. Não. Isso é matar a leitura toda, matar o livro. É verdade, mas que sou eu sou só o editor, não é? Eu sou só a pessoa que lida com leitores todos os dias. Depois tens uns políticos que estão aí nos ministérios que vivem assim num mundo que não é o mesmo onde eu estou. Isso é uma coisa que nós chamamos muito quando eu tirei o curso de audiovisual e trabalhávamos assim em cinema, entre aspas, não é? Nunca foi nada assim muito grandioso, que é o chamado pseudo-intelectual. E o pseudo-intelectual tem que ser os clássicos todos, e mesmo que não entendam os clássicos, tem que ser os clássicos. É que eu digo, pá. Eu gostava muito que todos os portugueses lessem os maias, lessem o Egito, lessem a obra completa do Eça de Queiroz. Mas se tu queres que eles leiam isso, eles primeiro vão ter que ler Harry Potter, vão ter que ler banda desenhada e depois, mais tarde, eles chegam lá. Isto é que mais maratonas. Tu não vais fazer 100 km. Tens de começar nos 10, e depois nos 20, e depois nos 30, e depois por aí adiante. E depois é que vais para o top. Não podes... E até tem mais. Tu até podes ser um gajo que faz os 100 metros, depois há o gajo que faz os 200 metros de barreiras, depois há o gajo que faz os 10 km, o gajo que faz a maratona. Cada um corre aquilo que quer. O que o nosso Ministério da Educação faz é põe toda a gente a correr maratonas aos 8 anos. Exatamente. Mas alguns daqueles querem correr 100 metros. Portanto, tu assassinas esses autores portugueses todos, porque eu não conheço ninguém que diga, eu gostei imenso de ler os Lusíadas quando estava na escola. Adorei o Canto 3. Não, as pessoas dizem, eu odiei.
E como odeiam, nunca mais pegam no Luís de Camões. Eu também não gosto do Luís de Camões, eu não gosto de poesia, não gosto de poesia clássica, não gosto. Graças a Deus, não me conseguiram matar o Eça de Queiroz, porque eu, quando li, quando era puto, gostei. Mas todos os meus amigos odiaram. Exato. Todos odiaram, fizeram cábulas, leram resumos do livro, não leram o livro completo, leram resumos que compravam não sei onde. Portanto, o Eça de Queiroz foi assassinado na escola e nunca mais foi lido por nenhum dos meus colegas. Portanto, eu acho que tinha que ser alguém que conheça a realidade do livro e dos miúdos e das redes sociais. Onde é que os miúdos gastam o tempo? O déficit de atenção, o tempo que eles consomem. É preciso ter isso tudo em conta e reformular completamente o programa de leitura. E tenho a certeza que daqui a 10 anos tinhas toda a gente a ler Eça de Queiroz e não tinhas 40% de pessoas a comprar livros. Concordo. Tinhas 80% ou 90% de pessoas a comprar livros. Concordo. Há um número que é trágico, olha, que é, em Portugal, cada pessoa em média compra um livro e meio por ano. Em média. Portanto, devem-se vender, se é que eu não estou a pôr o número acima de mais. Um livro e meio por ano dá 10 milhões, não chega a 15 milhões de livros vendidos, se calhar. Em Espanha, cada espanhol lê 4 livros por ano, aproximadamente. Lê o triplo. Os gregos leem mais do dobro. E já nem vou para os alemães e para os nórdicos, que leem 10 a 12 livros por ano. Portanto, leem quase 10 vezes mais. É normal, pronto, mas isso também é umas questões culturais, mas de qualquer forma é assustador e eu acho que tu tens razão, que é primeiro criar o hábito de leitura. Sim. E é uma coisa a longo prazo. E temos que pensar a longo prazo. Estamos a criar hábitos que se vão rever depois. É uma coisa que se cria nas intergerações e nos filhos dessas pessoas e nos sobrinhos dessas pessoas e vai-se criando um hábito. E recomendar, que é o que eu estou sempre a dizer, tem que se recomendar leituras. Temos que fazer um trabalho. Vocês têm que fazer... Tem aqui fantasia e tem aqui ficção. O que é que vocês querem? Escolhes A ou B? Eu até vou dar um exemplo. Estás a falar de fantasia. Eu não punha miúdos a ler Senhor dos Anéis. Eu vou ser sincero. Eu vou dizer aqui uma coisa que vai chegar a muita gente. Eu tenho o Eddie, que é um dos meus grandes amigos. Já falámos há pouco. Ele está aqui comigo nas lives. O Eddie leu o Senhor dos Anéis, os 3. De cima a baixo. Foi um suplício... Eu reconheço a grandiosidade da obra. Aquele universo eu até conheci através do jogo de cartas Magic the Gathering, aquele universo todo. E depois mais tarde conheci o Senhor dos Anéis, porque Magic the Gathering é muito inspirado no universo do Senhor dos Anéis. E Dungeons and Dragons, etc. E depois conheci o Senhor dos Anéis. Foi um suplício ler o Senhor dos Anéis. Um suplício para mim na altura. Olha, se calhar se eu for ler agora... Se calhar se for ler agora, vou gostar. Porque tem outra carruagem, não é? O Tolkien tinha maneira de escrever mais clássica. Tu comparas com a escrita do George Martin, o George Martin agarra-te, arrasta-te pelo livro, tu não consegues largar o livro. Tu dizes, vou só ler mais 2 páginas e lês mais 4 ou 5 capítulos. Portanto, o George Martin é muito mais fácil de ler. E eu estava-te a dizer, por exemplo, eu acho que os miúdos deviam começar também com fantasia, com ficção científica, com coisas cheias de ação e que os fizesse, pai, compra o meu próximo livro, pai, quero ler... E os putos querem entrar na livraria para descobrir livros. Olha, isto deve ser giro. Isto não acontece. Os putos só querem ir ao pais, é verdade, e há poucos pais que também criam esse hábito. Por acaso, os pais também não leem. Eu, por acaso, agora, a minha esposa é educadora de infância. E de vez em quando compramos livros infantis para ela mostrar lá na escola e etc. Pronto. E por acaso, eu agora, os livros do Harry Potter até os tenho emprestados a uma colega dela que está a tentar criar o hábito à filha de ler. E então... está a começar com Harry Potter, mas é ela que lê em casa. Então não os tenho cá os livros, estão emprestados lá para a casa dela. O primeiro e o segundo, aliás, e depois ela, se gostar e se a filha coisa, vai comprar os outros. Pronto, e acho que isso também faz parte dos pais em casa. Não é só a escola. Os pais também têm que dizer assim, mas olha, quando chegas à escola e te mandam ler é verdade, é verdade. As Viagens na Minha Terra ou uma coisa do género, por amor de Deus. Eu tenho medo de voltar a pegar em Senhor dos Anéis por isso mesmo, porque a primeira experiência que eu tive, eu li, foi complicado, mas se calhar agora, como tenho outra bagagem, já se consigo chegar lá e dizer assim, ok, já consigo apreciar isto melhor, e também é verdade que eu tinha visto o filme primeiro e então também estraga às vezes um bocado. Olha, eu até te digo mais, eu era puto e o Senhor dos Anéis era publicado pela Europa América. Sim, as edições que eu li foram essas. Ainda estamos a falar no tempo dos escudos. Os livros eram tão caros que eu não os consegui comprar. Então eu comprei numa livraria qualquer aí, o Senhor dos Anéis em inglês. Num único volume que está aqui ao meu lado. Até por desaparecer durante um segundo. Foi este calhamaço
Tem os 3 livros num só. Olha, e a letra, olha, isto parece uma Bíblia. A letra não se vê. Então é assim, aquilo que tu sofreste a ler, eu sofri também, porque ler isto, digo-te, ler O Senhor dos Anéis em inglês. Mas tu já devias ter um nível de inglês um bocadinho elevado, porque o nível de inglês e o inglês que está aí não é um inglês... É um inglês muito denso. Pois. Não é o inglês, eu tenho aqui o George Martin em inglês, é muito mais fácil. Portanto, eu sofri de tal maneira a ler isto, que não percebi metade do que li, e passado uns anos, então comprei, aí sim, 3 edições da Europa América, que li, e portanto eu li O Senhor dos Anéis 2 vezes. A primeira não percebi nada, e passado uns anos já percebi. As edições que eu li da Europa América também ainda estavam em escudos. Na altura eu acho que eram 2 contos e 300 ou 2 contos e 500. Era muito dinheiro. Nós tínhamos aqui uma livraria em Castelo Branco, eu sou de Castelo Branco, tínhamos uma livraria da Europa América, que entretanto depois fechou, até recentemente. Sim, a Europa América, entretanto, penso que faliu e desapareceu. E, infelizmente, que a Europa América é daquelas editoras, nós fizemos um bancast sobre as coleções da nossa juventude. E a Europa América foi aquela editora que durante os anos 70, 80 e 90 te dava coleções de fantasia, de ficção científica, de terror, de espionagem, de guerra, westerns. Eles tinham coleções de tudo, bolso, grandes, tinham tudo e mais alguma coisa, até de flores e abelhas e culinária, tinham tudo. Era uma instituição. Em 2019 eu vi alguém que deve ter comprado o recheio, não faço ideia, da Europa, 2019 ou 18, da Europa América, e estava no Colombo, no corredor central, ao lado do quiosque que vendia as t-shirts do Benfica e as camisolas e não sei o quê, a vender livros da Europa América, e tinham lá Senhor dos Anéis, tinham lá Star Wars, que agora é Legends. Eu tenho aqui ainda o Star Wars da Europa América, comprado quando ainda só tinhas aquela primeira trilogia, não é? São muito antigos. Tenho Battletech, tenho Dungeons & Dragons. Eu comecei a ler Dungeons & Dragons com umas edições de bolso da Europa América. Foi aí que eu conheci Dungeons & Dragons. Eles também publicaram, que eu estava à procura disso, bem que depois ficou de olho no Star Wars e depois acabei por não levar. Eles publicavam aquelas Choose Your Own Adventure. Eu tenho isso. Tem. Sei com números. Tu vais fazendo a aventura. Era maravilhoso. Comprei para as minhas filhas, mas elas não... É outra geração. Lá tinha um que eu perdi, deixei-o, não sei porquê, deixei-o... Não, eu comprei em segunda mão. Eu descobri 4 ou 5, mandei vir e pensei, as miúdas vão gostar disto. E agora há a da Marvel também. Já é um bocado antiga, acho que é de 2002 ou 2003, mas também há a da Marvel. Mas olha, não tenhas qualquer dúvida que se alguém no Ministério da Educação saísse de cima do pedestalzinho, sabes, e tirassem aquele chapelinho académico e se preocupassem realmente com os hábitos de leitura, fossem ver o que é que se faz lá fora, não é preciso inventar a roda, vamos ver o que é que se faz lá fora. Certamente que não põe os putos a ler Shakespeare. Era chegar aqui um miúdo que lê Harry Potter e que gosta, e que depois quer ler o segundo Harry Potter, e depois o terceiro Harry Potter, e estou aqui a fazer publicidade a um livro que não é meu, ok? Isto é da presença. Os livros são para aí, não sei se são 7 ou 8, e o último já é um calhamaço, praticamente do tamanho deste, mas muito mais denso, e mais adulto, e mais negro. O puto está pronto para ler Tolkien, está pronto para ler George Martin, está quase pronto para ler essa de Queiroz, e podes ter certeza que lia essa, e lia os clássicos, e portugueses e estrangeiros, e tinhas um leitor que depois ia educar os seus filhos a ser leitor também. Exatamente. O que temos neste momento é aquela coisa que é para o inglês ver, as aparências. É o pseudo-intelectual, nem os clássicos, mete lá isso e pronto, siga. Eu li há uns tempos que o Ministério tinha deixado de obrigar a ler uma obra do Essa de Queiroz, mas não tirou, só pôs uma hipótese de ler uma coisa ou outra, e um escândalo logo, vão tirar o Essa de Queiroz, toda a gente a partilhar no Facebook. Eu pergunto-me, quantas daquelas pessoas que partilharam, quantas é que leem Essa de Queiroz? Mostrem-me lá as vossas prateleiras, mostrem-me a vossa coleção do Essa, e digam-me qual foi o último livro do Essa que leram e qual é que era a história. Porque eu não acredito que 99% daquelas pessoas leiam essa coisa. Aquilo é aquela cagança de fingir que se preocupa. Típica do português, que é chato dizer isto e é clichê, mas é verdade. O quê? A cagança típica do português, que é quase... a nossa fase aqui. É cultura, é da nossa cultura. Não, mas tens toda a razão e eu partilho muito da tua opinião e acho que puseste de forma sucinta aquilo que eu sinto em palavras... simples e fáceis de entender, aquilo que a gente vem estado aqui a discutir muitas vezes nas nossas lives e nossas conversas aqui com os seguidores do canal. Tem que já na banda desenhada, já algumas vêm com aquele selo do ler mais, mas isso depois não é estudado nas salas de aula, portanto não interessa para nada.
Cola lá Pois, eu acho que não lá o selo. influencia minimamente a Eu acho que devia haver visibilidade. opção de escolha das pessoas dizerem assim, dentro deste catálogo que eles aqui têm, vou ler este, ou vou ler estes dois e fazer um trabalho sobre isto, e cada um escolhia o seu. Só que mentalidades são mentes muito fechadas, muito antigas, e se calhar nem eles leram, quanto mais. Bem, fundamentalmente não há real vontade de resolver o problema. Não há. É preciso fingir que se está a resolver, mas não é preciso resolver. E É portanto, o verdade. que nós temos é um bocado como os incêndios, não é? É preciso fingir que se está a tentar evitar incêndios. Exatamente. Claro que um ano a seguir Há arde mais. tudo outra vez. É verdade. Mas pronto, a gente vai. Eu desde miúdo, desde puto, que me lembro, de Portugal arder todo no verão. Eu já estou aqui e vou fazer 50 anos, não tarda nada. Portugal está a arder todo no verão, portanto não há vontade de resolver. É preciso fingir que há vontade. Pá, e olha, temos um país que é o país que se lê menos, uma iliteracia brutal, hábitos de leitura de país de terceiro mundo, completamente. E, pá, e está toda a gente satisfeita. O que é engraçado é que o Brasil, que é um país que às vezes economicamente não é, os salários das pessoas é muito mais complicado, e eles leem muito, mas muito, também são mais, mas leem muito mais do que nós. Assim, o Brasil lê muito menos. A tiragem média do lê, aí que eu quero chegar, lê de forma pirata. Pronto, talvez. Eles leem assim, mais do que nós. A tiragem média do Brasil, eles são 200 milhões, mais 200 e tal milhões. A tiragem média no Brasil é igual à nossa. Não, vendas é miserável, porque eles também não... Mas a quantidade de banda desenhada e de livros que eles vendem, só que é tudo... O que se pode dizer é assim, quando lá um livro vende bem, vende mesmo bem. Mas o que vende bem lá é a mesma porcaria que anda cá nos tops, é as coisas de autoajuda, aquelas tangas para tu seres uma pessoa melhor, o ano que vem é que vai ser bom... vais aprender a olhar para alguém. Agora é o Bitcoin e os NFTs. Pronto. É mesmo, lá também, livros religiosos, livros espirituais, lá tens livros que vendem mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Cá não, cá vendem 10 mil, 30 mil, 50 mil, é uma alegria, é um best-seller, é uma maravilha. Agora, a tiragem média, cá em Portugal anda nos 2, 3 mil, e no Brasil, que são 200 e tal milhões, a tiragem média anda nos 2, 3 mil. Não, mas eles leem, até pode ser mais até banda desenhada, mas eles leem muito, tudo é pirateado, tudo pirateado, tudo. Nós temos um colega que está há uns anos em Portugal, que é o Jonas, ele faz algumas coisas, às vezes participa, e ele morava, ele era de classe média alta, pronto, mas ele morava numa rua onde depois tinha acesso a um bairro que era uma favela, e ele tinha lá muitos amigos. Aquilo, a quantidade, principalmente de banda desenhada, que eles fotocopiavam, que na altura que ainda a internet ainda não era... Eles têm lá uma casa que o gajo nem reboco tem, só se vê o tijolo, mas tem um computador com a internet e tem... Eles chegam a fazer, isto é ridículo, ele tinha lá um gajo, e às vezes vejo publicações dessas aí nos meios aqui também do canal, nós temos alguns seguidores brasileiros, eles chegam eu compro uma banda desenhada, eles digitalizam aquilo, imprimem, cortam, agrafam e vendem a metade do preço. É um mercado paralelo que é uma coisa... E as pessoas compram. Porque não têm dinheiro, ou porque não querem gastar, ou não têm aquela coisa de ter o original. E às vezes vendem mais barato só o digital. É uma coisa absurda a quantidade de sites, de blogs brasileiros, com os chamados scans, que é absurdo, eles leem mesmo muito. O Brasil, quando um dia... Tudo mal traduzido, muitas das vezes em inglês vem tudo mal traduzido aquilo, mas pronto, desculpa. Com um público daqueles, com um universo de 200 e tal milhões, quando aquele país começar a ler, aquilo é um maná. Tens um mercado gigante. Cá também tens o potencial de crescimento. Atenção, Portugal, se o ano que vem, 2023, os hábitos de leitura passassem a ser, eu já não digo os dos países nórdicos, mas se passasse a ser os hábitos de Espanha, significa que o mercado, de um dia para o outro, de 31 de dezembro a 1 de janeiro, ia triplicar. Só os hábitos de leitura dos espanhóis, que não são dos que leem mais na Europa. Os espanhóis estão na média. Média, não sei se não estão até na média para baixo, mas se nós lêssemos tanto quanto os nossos hermanos aqui, o nosso mercado triplicava, porque em vez de ter um determinado volume, tinha o triplo desse volume durante o ano que vem. Portanto, nós temos um potencial de crescimento grande. Agora,
Antigamente, no teu tempo, tu ou lias e lias uma banda desenhada, ou vias televisão que não dava nada de jeito, ou ias para a rua brincar. Era a nossa vida. Ias na bicicleta de skate, depois vinhas para casa, depois lias um bocado à noite. Agora não. Tens a PlayStation, tens o computador, tens a Netflix, tens a Disney Plus, tens a Amazon, tens com séries brutais, com conteúdos brutais. Os jogos de computador hoje em dia oferecem-te experiências melhores do que ir ao cinema. E o livro é mais uma coisa. Ainda por cima mandam-te ler coisas chatas, aborrecidas e que não têm nada a ver com o teu dia-a-dia. Adeus livro. Foi comido, foi canibalizado, foi espremido, morreu. O livro morreu. Só meia dúzia de idiotas é que ainda vão arranjando tempo para entrar numa livraria e ler. Eu sou um deles, pronto. Mas somos uma espécie em extinção. Nós somos o dodó cá do sítio. Se não se faz alguma coisa, não vale a pena. Olha, e com essa mensagem nos despedimos. Podia ser uma mensagem mais feliz e até alguma esperança, mas acho que depende das pessoas que estão aí em casa. Quem segue o canal consome, mas pelo menos de influenciarem os vossos amigos e os vossos familiares a lerem também. E não sei se queres deixar mais alguma mensagem. Não, é exatamente isso. Olha, pessoal, leiam, ofereçam livros e se não souberem bem o que é que querem ler de seguida e se gostam de fantástica, vou puxar a minha sardinha aqui para o lume. O Benjamin Tormenta é bem autêntico, bem português, é uma homenagem aos nossos autores, mas é uma espécie de um X-Files na Lisboa dessa de Queiroz. Portanto, temos aqui um investigador do sobrenatural na Lisboa das carroças e dos landaus e aquela Lisboa mais pequenina do século XIX, onde se movia essa de Queiroz. Olha, experimentem e vejam se gostam. De resto, olha, obrigado pelo convite, boa sorte para o canal. Obrigado. Havemos de cruzar nos Bancast. Um dia convidamos-te para ir lá para falarmos de alguma coisa que te interessa. Ok. Agradeço o convite, obrigado por partilhares a tua experiência. Malta, já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, dependemos do vosso apoio, das vossas partilhas e da vossa subscrição. Portanto, é gratuito, não custa nada, é só partilhar. Obrigado, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.